Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse uma frase muito importante, muito bonita, uma frase maravilhosa, quando ele instituiu a Santa Ceia com os discípulos na noite em que ele foi traído. Ele disse assim: fazei isto em memória de mim. Ou seja, o Senhor Jesus estava instituindo a Santa Ceia do Senhor, estava instruindo a todo o seu povo, a todos aqueles que creem na salvação através dele, de Cristo Jesus, para que celebrasse a ceia sempre em memória dele, para lembrar o que ele fez por todos aqueles que creem no seu nome. Então, o objetivo desta mensagem é que nós venhamos entender melhor o que é a ceia do Senhor, o que ela representa para a gente e qual é a natureza da Santa Ceia, de onde surgiu a Santa Ceia, por que o Senhor Jesus ele deu tanta importância a esta cerimônia que deveria acontecer até quando ele voltasse para buscar a sua igreja. Vamos entender isso. Bom, para nós entendermos a ceia do Senhor, não tem como nós compreendermos isso se nós não entendermos o que quer dizer a Páscoa. A Páscoa e a ceia do Senhor, elas estão intimamente ligadas. É como se nós estivéssemos falando da mesma coisa. Quando foi que se instituiu a Páscoa? Quando foi que se ouviu falar de Páscoa pela primeira vez? Bom, para quem conhece um pouquinho a história, há 3.500 anos atrás, o Senhor Deus instituiu a Páscoa. Foi quando o povo hebreu estava como escravo na terra do Egito. O povo hebreu era oprimido pelos egípcios, eram escravos nessa terra já há mais de 400 anos, e o Senhor Deus resolveu tirar este povo, cumprindo a promessa dele que ele fez aos pais dos hebreus, a Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor Deus resolveu tirar o povo de Israel de dentro do Egito. Como todos nós sabemos, foram lançadas 10 pragas dentro do Egito. Essas pragas praticamente destruíram a terra do Egito. Essas pragas representam a ira de Deus sobre aquele país, sobre o pecado daquele país, sobre a indiferença daquela gente, dos egípcios, em relação ao único e verdadeiro Deus. Então, foram lançadas 10 pragas. Só que tem um porém. Quando chegou o momento de se lançar a última e derradeira praga, que foi a mais devastadora de todas, antes de se derramar essa 10ª praga, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse a Moisés o seguinte. Nós podemos ver isso no capítulo 12, versículo 3 do livro de Êxodo. O Senhor Deus chamou a Moisés, que era o líder do Êxodo, foi o homem levantado para conduzir Israel ou os hebreus para fora do Egito. O Senhor Deus chamou Moisés e disse o seguinte, nós podemos ver isso no versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as famílias de seus pais, um cordeiro para cada família. Aí no versículo 5, o Senhor Deus diz para Moisés dizer ao povo isto: o animal será sem defeito, ou seja, esse cordeiro de 1 ano, ele deve ser sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Um animal, um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito. Foi o animal que o Senhor Deus disse para que Moisés falasse ao povo de Israel para providenciar, não é? E no versículo 6 ele continua dizendo: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a congregação de Israel o imolará à tarde. Ou seja, Deus está dizendo a Moisés para que eles pegassem esse animal, escolhessem esse animal, preparassem esse animal, macho de 1 ano, sem defeito, e o guardasse. Isso no 10º dia daquele mês. No 14º dia daquele mês, o Senhor Deus disse a Moisés
que o povo deveria, cada família deveria pegar este cordeiro, que já tinha sido preparado há 4 dias antes, e deveria imolar esse animal. O que é imolar um animal? Não é simplesmente matar. Imolar um animal quer dizer o seguinte, é pegar um animal e sacrificar este animal em oferta a uma divindade. Então, esse cordeiro, Israel ou os hebreus, naquele 14º dia, deveria sacrificá-lo para Deus. Imolar um animal, sacrificar um animal a uma divindade. A única divindade que era o Senhor Deus, que é o único Deus verdadeiro. E aí no versículo 7, o Senhor Deus diz assim, depois que imolar esse animal, pegará do sangue e o porão nas ombreiras e nas vergas das casas em que o comerão. Ou seja, o povo deve pegar, cada família deve pegar um cordeiro de 1 ano, macho, um cordeiro sem defeito. Guarda esse animal, no 14º dia, deve imolar esse animal, ou seja, sacrificar ele em oferta para mim. E pegarão do sangue deste animal e passarão nas ombreiras da porta, nas vergas da porta. Tá certo? Foi isso que o Senhor Deus mandou com que o povo de Israel o fizesse. Qual era o objetivo dessa Páscoa? Por que Deus mandou fazer essa Páscoa? Qual era o objetivo? O que é que Deus queria? Qual era o plano de Deus em mandar o povo de Israel fazer o sacrifício ou imolar esse animal antes que a 10ª praga viesse? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Nós podemos ver isso aqui mesmo neste capítulo, nos versículos 12 e 13, que diz assim, olha, pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito e ferirei todo primogênito na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei meu juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei longe de vós, e não haverá entre vós praga de morte quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, resumindo aqui, o Senhor Deus mandou com que eles pegassem esse animal, imolassem esse animal ou oferecessem sacrifício para o Senhor Deus. Não é? Pegasse o sangue deste cordeiro, passasse nos umbrais, nas vergas das portas, porque naquela noite passaria o anjo da morte sobre toda a terra do Egito, e esse anjo da morte iria ceifar a vida de todos os homens primogênitos e todos os primogênitos dos animais que houvessem dentro da terra do Egito. Era isso que iria acontecer. O anjo da morte iria passar e ceifar todos, preste atenção nesse termo, todos os homens primogênitos de cada família e todos os animais primogênitos seriam ceifados por este anjo da morte. Isto representava a ira de Deus sobre os deuses do Egito. Deus ele entraria em juízo com aquela terra do Egito naquela noite. Só que o povo de Israel, o povo hebreu, teria que ser protegido deste anjo da morte. O povo hebreu, que era o povo de Deus, o qual o Senhor Deus tinha um compromisso, por conta da promessa dele a Abraão, Isaque e Jacó, os pais desta nação hebreia que estava como escrava dentro do Egito, Deus ele tinha um compromisso de livrá-los dessa ira. Deus não queria que esse anjo passasse e ceifasse a vida dos primogênitos, também dos hebreus. Então teria que haver uma proteção para livrá-los desse anjo. Então por isso que o Senhor Deus disse aqui no versículo 13, e o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei de longe de vós, e não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, quando aquele anjo da morte passasse, quando ele visse aquele sangue nas vergas da porta,
aquele anjo não poderia entrar dentro daquela casa e ceifar o primogênito dali de dentro. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas isso é muito claro. A casa da pessoa, seja egípcia, fosse egípcia ou hebreia, que não tivesse esse sangue lá na porta, o anjo iria entrar e iria ceifar o primogênito desta família. Então, o sangue era para o livramento daqueles que eram povo de Deus e que obedeceram à voz de Deus quando ele disse: passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. Tá certo? Este era o objetivo. Agora, havia também uma ordem do Senhor para que se comesse a carne daquele cordeiro. As pessoas deveriam pegar aquele cordeiro, imolar o cordeiro, passar o sangue na verga da porta, mas também tinha uma outra coisa que eles teriam que fazer. O povo hebreu teria que fazer uma outra coisa. Teriam que comer da carne deste animal. Isso está aqui no versículo 11, onde o Senhor Deus diz assim, aqui no versículo 8 do capítulo 12. Naquela noite, depois de haver passado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, naquela noite comerão a carne assada no fogo e pães sem fermento com ervas amargas. E no versículo 11 ele diz, assim o comereis, os vossos lombos cingidos, vosso calçado em vossos pés, o vosso cajado nas mãos, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a representatividade disso era a seguinte, eles imolariam o cordeiro, passariam o sangue na porta, nas vergas da porta, e à noite assariam aquele cordeiro, comeria da carne desse cordeiro, e ali o Senhor Deus disse, isto é a minha Páscoa. Ou seja, está feito o que eu precisava que se fizesse para que o anjo da morte passe e não atinja o meu povo. O meu juízo, ou seja, eu vou entrar em juízo com a terra do Egito. Para que os hebreus não sejam atingidos, teria que se instituir isto, a Páscoa. O cordeiro sem defeito seria morto, o sangue desse cordeiro seria passado no umbral da porta, a carne desse cordeiro seria consumido pelos hebreus e ali ficaria claro o seguinte, de que o meu juízo, ou seja, a cobrança pelo pecado não atingiria o povo hebreu por causa do cordeiro que foi imolado, tá certo? E aí o Senhor Deus deu esse nome. Isto é a minha Páscoa. E o motivo por que o Senhor Deus mandou com que o povo hebreu comesse daquela carne, da carne do cordeiro, com ervas amargas e pão sem fermento, é para que o povo hebreu fosse identificado com o cordeiro. Ou seja, é como se o povo hebreu estivesse mostrando para o Senhor Deus o seguinte, olha, nós obedecemos a tua voz e nós nos identificamos com este cordeiro. Nós somos o teu povo. Esse é o motivo. O sangue é para livrar e o corpo, ou seja, a carne, melhor dizendo, do cordeiro, o povo comendo aquela carne era a simbologia de que o povo hebreu estava se identificando com aquele cordeiro que foi morto no lugar dos primogênitos hebreus que não seriam atingidos pela praga, ou seja, por aquele anjo da morte que iria passar, tá certo? Isso é uma coisa maravilhosa. E esta é a instituição da Páscoa para os hebreus. E só para ficar claro, veja que nós estamos falando da ceia do Senhor. Onde que vai entrar a ceia do Senhor aqui? Você já vai entender. E para deixar claro, no versículo 13, qual era o livramento que aquele povo iria passar, que aquele povo iria ter? Era o livramento do juízo de Deus. E só para deixar aqui um chão, para deixar bem claro para vocês,
Nós encontramos isso no capítulo 12, versículo 13, quando ele diz: o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estiverdes. O sangue é um sinal para quem? Para o anjo da morte que iria passar. Esse sinal era para o anjo da morte que iria passar. Quando ele visse aquele sangue, ele teria que passar por cima. Ele teria que passar adiante. Ele não poderia tocar ali. Esta era a proteção, este era o livramento que o Senhor Deus havia providenciado para o povo de Israel. No versículo 23 também ele volta a dizer: porque o Senhor passará ferindo os egípcios, e quando vir o sangue na verga e nas ombreiras da porta, passará o Senhor aquela porta, e não deixará entrar o destruidor em nossas casas para vos ferir. E aí um último versículo, versículo 26 até o versículo 27, diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou de longe pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nas suas casas. Então o povo inclinou e o adorou. Ou seja, o povo aderiu e creu nesse rito que o Senhor criou, chamado Páscoa, para livrar o seu povo, tá certo? Então ali foi instituída a Páscoa, e este é o significado da Páscoa. Aí agora, a segunda parte. O que isso tem a ver conosco? Onde que a Páscoa nos atinge de uma maneira direta e verdadeira? O que a Páscoa significa para nós? O Senhor Jesus, ele transformou esta Páscoa do povo judeu, do povo hebreu, do livramento do povo hebreu, ele transformou isto na ceia do Senhor. Quando nós falamos em Páscoa hoje, à luz da Bíblia, nós estamos falando na ceia do Senhor. Eu quero mostrar uma coisa para você que você deve aprender, que você deve entender. No livro de Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, diz assim, livro de Colossenses, capítulo 2, no versículos 16 e 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, e por causa de dias de festa, lua nova ou sábados. Tudo isso é sombra do que virá, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: tudo aquilo que aconteceu lá no Êxodo, toda a lei, tudo aquilo que aconteceu com o povo hebreu era sombra do que viria hoje. Ou seja, aquela Páscoa, a Páscoa que foi instituída lá, com o cordeiro sem defeito de 1 ano, um animal macho que seria imolado, sacrificado, que o sangue dele seria passado no umbral da porta e que a sua carne seria comida pelo povo hebreu, identificando o povo hebreu com aquele cordeiro, tudo isso era sombra do que viria. E se você ainda quiser mais, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a representação exata das coisas, nunca poderão, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, tornar perfeitos os que se aproximam. Repetindo, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros. Que bem vindouro era este? Um dia viria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o bem vindouro que viria. E todos nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi morto na cruz pelos nossos pecados, ele foi apresentado, ele foi oferecido em nosso lugar, e o seu sangue derramado é para nos livrar da ira de Deus sobre as nossas vidas. Vamos entender isso, nós já estamos indo para o final. Então, o sangue de Cristo, ele nos livra da ira de Deus. Como nós dissemos, o Senhor morreu na cruz, por mim e por você. Ele morreu na cruz por todo aquele que crê nele. Não adiantaria você crer em Deus se não houvesse o sacrifício do Cordeiro perfeito, que era o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar e no seu,
Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e para nos livrar da ira de Deus, por conta do pecado. Onde que está escrito isso? Você pode ver o próprio Senhor Jesus dizendo isso. No livro de João, olha que interessante. O Senhor Jesus, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 36, ele mesmo diz assim, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, no lugar dela, e derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados e livrá-la da ira de Deus, este tem a vida eterna. Mas aquele que recusa crer nisso que o Filho de Deus fez, no amor de Deus, dando o Filho dele para morrer na cruz, aquele que não aceita, não crê, o Senhor Jesus é muito claro, diz assim, olha, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, o Senhor Jesus está sendo muito didático aqui. Ele está dizendo que aquele que não aceita, todos os seres humanos nascidos em qualquer época, em qualquer geração, desde quando o Senhor Jesus veio como cordeiro, ele está dizendo que aquele que se recusa a crer que ele é o Filho de Deus e que livra a pessoa da ira de Deus, a pessoa que se recusa a crer no sacrifício dele na cruz do Calvário, a pessoa que se recusa a crer que ele foi dado no lugar dela e que o sangue dele perdoa os pecados dela, a pessoa que se recusa a isso, ele está dizendo que a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ela é pecadora, todos nós somos pecadores. E existe a ira de Deus, ou seja, o que é a ira de Deus? É a consequência do pecado. A consequência do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a única pessoa que pode livrar a mim e a você da ira de Deus ou das consequências de viver uma vida pecaminosa é o sangue do Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele ainda diz mais uma vez, que nós anotamos aqui, o apóstolo Paulo diz assim, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Ele diz assim, capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz assim, olha, mas Deus demonstra seu amor para conosco, no qual Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, sendo agora muito mais justificados no sangue de Jesus, seremos salvos da ira por meio dele, de Cristo. Está vendo aqui? Então, hoje, o sangue do Senhor Jesus nos livra da ira de Deus. O que é, repito, o que é a ira de Deus? É a consequência de se viver uma vida pecaminosa. Eu sou pecador. Você é pecador, todos nós somos. Mas existe uma diferença entre a pessoa que ouviu falar do sacrifício de Cristo e aceitou, que é o meu caso, e existe uma diferença daquele que ouviu e rejeitou. A ira de Deus permanece. Por isso que tem muita gente sofrendo no corpo dela, na vida dela, muita gente sofre, não tem paz, as pessoas, esse tipo de pessoa não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem esperança nenhuma. Muito pelo contrário, as consequências de uma vida pecaminosa que ela vive, as consequências disso, a Bíblia diz que é a ira de Deus, que é uma coisa natural sobre a vida do pecador. Ela só fica livre quando ela reconhece a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E dando prosseguimento aqui, ainda tem mais um versículo aqui no capítulo 2, nos versículos 5 e 6. Eu estou repetindo essas coisas para que você entenda, para que abra a sua mente e você compreenda o que é Páscoa e o que é ceia do Senhor. É a mesma coisa. Versículos 5 e 6 do capítulo 2 de Romanos. Mas, por tua dureza e por teu coração não arrependido, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual pagará a cada um conforme as suas obras. Então existe a ira de Deus sobre o pecado. Essa ira de Deus
ou a consequência do pecado que te atinge e que atinge as pessoas que não estão cobertas pelo sangue de Cristo, é a mesma coisa que aconteceu no Egito quando ele livrou o povo hebreu. O anjo da morte passando e destruindo a vida da pessoa. É consequência do pecado. Tá certo? Então, se eu fosse você, eu pensaria bem nisso. Ouviria essa mensagem mais vezes, para pegasse a sua Bíblia, lesse, confira, veja se é verdade o que nós estamos falando. Eu estou dando para você todos os versículos, ou melhor, alguns versículos que mostram para você essa verdade. Se você estiver fora da proteção do sangue do Cordeiro, que é Cristo, você está suscetível para que a ira de Deus, o anjo da morte, para que a consequência do pecado te atinja. Ainda tem jeito para você. Se você agora se colocar debaixo se você se submeter à obediência da palavra de Deus e aceitar a Cristo como seu Salvador, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar instituindo a verdadeira Páscoa na sua vida. E essa ira que está hoje acontecendo na sua vida, ou seja, a consequência do pecado que está na sua vida, talvez essa doença, talvez essa enfermidade que você tem no seu corpo, talvez essa falta de paz, talvez essa depressão, ou talvez esse desejo de você tirar a própria vida por não ter mais esperança, você vai ver que quando você se colocar debaixo do sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, você vai ver que essas coisas irão sair, elas irão passar. Faça esse teste para você ver. Faça esse teste. Porque isso que nós estamos falando não é segundo um segmento ou segundo um sistema religioso, não. É segundo as Escrituras. Está escrito aqui. Mas vamos lá, vamos para o final. Vamos para o final. Assim como o Senhor Deus disse para passar o sangue do Cordeiro no umbral da porta, ou seja, hoje, o passar o sangue no umbral da porta, nós já sabemos que o Cordeiro é Cristo, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O passar o sangue do Cordeiro na porta hoje é você aceitá-lo como único Senhor e Salvador na sua vida. Você está passando o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O sangue dele está lavando você de todo o pecado, ele está livrando você de todo o pecado, dos grilhões do pecado, ele está te libertando e está livrando você da ira de Deus, que é a consequência da vida pecaminosa que você vive. Só que lá eles comeram a carne daquele cordeiro, lá, o povo hebreu há 3.500 anos atrás. O que representava aquilo? Aquilo representava o seguinte, que quando eles comiam da carne daquele cordeiro, eles estavam se identificando com aquele cordeiro que foi morto no lugar dos primogênitos hebreus dentro do Egito. Quando hoje o Senhor diz, comei da minha carne, veja que lá na ceia, o Senhor Jesus ele diz assim, bebei do meu sangue, comei da minha carne, bebei do meu sangue. Quando você bebe do sangue de Jesus, você está celebrando a Páscoa, você está celebrando a ceia do Senhor, você está lembrando que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. O sangue dele me lavou de todo o pecado. E quando você come do pão que representa a carne dele, você está se identificando com o corpo de Cristo. Ou seja, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Você se torna a igreja de Cristo. Porta, tem versículos que provam isso? Temos. Nós temos aqui alguns versículos que eu quero mostrar para você. Lembrando, a Santa Ceia e a Páscoa é a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus ele falou para nós comermos do seu corpo e da sua carne a ceia, ele estava instituindo a Santa Ceia do mesmo jeito que foi instituída a Páscoa. E onde nós podemos ver isso? No livro de Coríntios, 1 Coríntios, aí nós já terminamos aqui, no livro de Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 23 a 26, ele diz assim, o apóstolo Paulo, porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E depois de dar graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Aí o Senhor Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Não é? Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos sempre relembrando o que o Senhor Jesus fez por nós. E tem uma coisa aqui que se identifica perfeitamente com a Páscoa, quando o Senhor instituiu lá no Egito para livrar o povo hebreu da consequência do pecado, da ira do anjo da morte. O que é que liga a Páscoa com a ceia do Senhor? Eu vou mostrar para você agora aqui na Bíblia. Livro de Êxodo, de novo, lá no capítulo 12, nos versículos 24 a 27. Diz assim, olha: guardei isso, ou guardareis isto, ou seja, a Páscoa, Deus falando com o povo hebreu, dizendo para Moisés: olha, diz para o povo guardar isso perpetuamente. Olha, guardareis isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E quando entrardes na terra que o Senhor Deus vos dá, como tem prometido, guardareis este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou de longe pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Então lá o Senhor Deus disse para os hebreus: vocês sempre vão fazer esse rito uma vez por ano, lembrando daquilo que o Senhor Deus fez na terra do Egito para livrar o povo hebreu da ira do anjo da morte. E você vê que aqui o Senhor, ele está dizendo, né? Aqui ele está dizendo assim, olha: porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Vou ler de novo, inclusive vou ler o versículo 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, ou seja, para sempre. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, para que nunca se esqueça. Então a mesma perpetuidade que o Senhor Deus determinou para o povo hebreu para celebrar a Páscoa, também nós que cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos também que fazer isso todas as vezes, periodicamente, lembrando do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando você bebe do sangue, você lembra que o sangue dele foi derramado por você, perdoando seus pecados e livrando você da ira, das consequências do pecado. E quando você come do pão, você está comendo do seu corpo e você está se identificando com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Tá certo? Espero que você tenha entendido isso. Sugiro que, se você não entendeu ou se você ainda tem alguma dúvida, assista de novo esse vídeo e pegue a Bíblia. Todos os versículos que nós falamos para você, confira, veja se é verdade. Não fique preso apenas ao que você ouve na televisão ou nas redes sociais. Pegue a Bíblia, as Escrituras, porque elas testificam do Senhor Jesus. Está certo? Então, esta é a mensagem que eu queria deixar para você nesse período aí de Semana Santa, nesse período em que o Brasil comemora a Páscoa. Eu queria deixar mais essa mensagem para você, para que você entenda perfeitamente o que é a Páscoa de verdade e o que quer dizer a ceia do Senhor. Tá certo? Que essa mensagem seja uma semente no seu coração, que venha frutificar, se tornar uma árvore frondosa e que frutos venham ser colhidos dessa semente, dessa árvore que está sendo plantada, dessa semente que está sendo plantada no seu coração. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês.